a professora Silvia Ferreira para comentar essa questão, que já aparece para você em tela, VUNESP 2019, Prefeitura de Estância Hidromineral de Poá. Assinale a alternativa que preserva o sentido original do texto e está redigida em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. É importante ressaltar aqui que o principal objetivo dessa questão é analisar o desempenho ou a capacidade de o candidato saber o uso do pronome relativo, né? Veja lá, já que, na alternativa A, já que as questões ambientais estão no topo das preocupações mundiais, os ataques cibernéticos também entram na lista, tanto que foram citados por países como Estados Unidos e Japão, não é isso? Tanto, eu estou confirmando, né? Por países como Estados Unidos e Japão, nações com que a dependência da tecnologia é indiscutível. Então, veja, as nações citadas anteriormente, ou seja, Estados Unidos e Japão, elas são possuidoras de uma dependência tecnológica indiscutível. Se é uma relação de posse, na verdade, o pronome adequado aqui seria o cujo, né? Cujo, cuja, cujos e cujas. Voltando lá para a gente fazer a concordância correta, tanto que foram citados por países como Estados Unidos e Japão, cuja dependência da tecnologia é indiscutível. Então, ali, o nosso maior problema. O já que está correto, né? Já que as questões, porque as questões ambientais estão no topo das preocupações, os ataques cibernéticos também entram na lista. Tanto é, confirmando, eles foram citados por países como Estados Unidos e Japão, e aí o cuja seria o nosso pronome adequado. Então, de fato, aqui nós temos o probleminha só no pronome relativo. Na alternativa B, ainda que já traz ao contexto não uma ideia de causa, e sim uma ideia de concessão, né? Já que ainda que as questões ambientais já tem um probleminha de adequação entre a nossa locução e o verbo, porque toda a locução concessiva, ela exige a presença de um verbo no subjuntivo, né? Ainda que as questões ambientais estivessem, enfim, é o nosso verbo hipotético, né? Estejam no topo das preocupações mundiais, os ataques cibernéticos também entram na lista. Então, veja, ali eu tenho uma ideia de concessão e eu venho com uma ideia de soma, já baguncei todo o sentido. Até que foram citados, seria uma ideia de inclusão, inclusive foram citados, né? Tanto é que foram citados, e não essa ideia que compromete aí a clareza e a construção, até que foram citados. Esse até é um limitador, né, de informações e não necessariamente uma ideia de soma. E mais uma vez, o onde, quando na verdade eu quero trazer ao contexto uma ideia de posse, por isso cujo seria necessário. Na alternativa C, mais uma vez, mesmo que as questões ambientais estivessem, né? Ou estejam, até poderia ser, né? Mesmo que as questões ambientais, ainda que elas estejam no topo das preocupações mundiais, os ataques cibernéticos também entram na lista. Legal, ideia de soma, né? Todavia foram citados. Esse todavia já desconstruiu tudo aquilo que eu vinha fazendo certinho, porque eu preciso colocar uma ideia de soma, além disso, também, tanto é que, e não uma ideia de oposição. Todavia foram citados por países como Estados Unidos, mas eu tenho que confirmar o que eu disse anteriormente e não colocar uma situação de oposição, além, mais uma vez, do uso incorreto do nosso pronome relativo. Agora lá, veja, embora as questões ambientais, a ideia da concessão aqui corretíssima, embora as questões ambientais estejam no topo das preocupações mundiais, eu vou colocar aqui a minha ideia principal, os ataques cibernéticos também entram na lista, estou somando, Além disso, aliás, embora isso, eu também tenho isso, visto que a ideia de causa foram citados por países como Estados Unidos e Japão, cuja dependência da tecnologia
é indiscutível. Parece que é esse o nosso gabarito. Agora, veja lá na alternativa E. Nós temos uma ideia de condição se as questões ambientais estão, veja, e não estejam, né? Já tem um probleminha entre o termo, a nossa conjunção e o modo verbal. Se as questões ambientais estão, se as questões ambientais estivessem, aí eu poderia utilizar. Se as questões ambientais estiverem, mas não se as questões ambientais estejam, aí já tem um probleminha de verbo, né? No topo das preocupações, os ataques cibernéticos também entram. Se elas estivessem, os ataques também entrariam. E aí a correlação entre os verbos. Pois foram citados por países como Estados Unidos e Japão, nações a que a dependência, cuja dependência. Então, se você fosse pensar nessa relação de posse, você já mataria a questão indo direto para o gabarito, que é a alternativa D. Mas, se você aí, mesmo que você tenha, entre aspas, perdido um tempo a mais, você envolveria a questão de correlação, né, entre as conjunções, os elementos coesivos, os elementos que dão sequência à ideia, que devem, primeiro, todos eles inseridos, garantir a progressão textual, além, obviamente, da preocupação com o verbo, né, o modo e o tempo verbal contam a depender da seleção que você faz do elemento coesivo. Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Aguardo você numa próxima questão. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!